Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo avança em negociação com o atacante francês Anthony Martial. Rival Palmeiras se une ao rubro-negro pelo fair play financeiro. Absurdo cometido pela Procuradoria do STJD contra reforço do Mengão, Carlos Alcaraz. E excelente notícia no treinamento de hoje no Ninho do Urubu. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E hoje aconteceu o treinamento do Ninho do Urubu em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E excelentes notícias para o técnico Tite, que já está no trabalho de preparação para a partida da próxima quinta-feira, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Bahia. Lembrando que no primeiro jogo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Flamengo venceu por 1-0 e qualquer empate com ou sem gols classifica o rubro-negro para a fase semifinal para encarar Corinthians ou Juventude. O clube de Caxias do Sul venceu no Alfredo Jaconi por 2-1 e a partida de volta acontece na Arena Itaquera, onde o Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença em caso de vitória simples do clube paulista. Vai acontecer, portanto, a disputa de pênaltis. E, ao todo, 4 jogadores estão liberados para o técnico e devem ser relacionados para este compromisso. Além de Gabigol, que já está recuperado da lesão na parte posterior da coxa direita. No entanto, como há um controle de minutagem para o atleta, ele deve começar no banco de reservas na quinta-feira. Mas a tendência é de que seja utilizado por alguns minutos, até porque o desejo da comissão técnica é contar com ele como titular para o clássico com o Vasco no domingo, dia 15, pela 26ª rodada do Brasileirão. Com isso, a maior possibilidade é de que Bruno Henrique seja o titular como centroavante, já que Carlinhos, que já atuou pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil, não pode aí atuar pelo Flamengo na competição. Outra excelente notícia é de que o zagueiro Léo Pereira também está recuperado da entorse no joelho esquerdo. O jogador, inclusive, participou já na sexta-feira de toda a atividade com os demais companheiros, neste sábado também, participando de toda a movimentação no campo de número 1, no centro de treinamento Jorge Elal, e com isso está plenamente recuperado. Enquanto ainda não poderá contar com o Alexandro, que já está regularizado, no entanto, foi contratado após a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, é importante ter Léo Pereira à disposição para uma eventualidade, o jogador ocupar de maneira improvisada a lateral esquerda, que conta no elenco apenas com o Ayrton Lucas. Além desses dois jogadores, Arrascaeta e De La Cruz também participaram da movimentação. Eles já estão em trabalho de transição com bola no campo de número 1 e, se voltarem a treinar ao longo da semana, neste domingo, tem folga para os atletas. Na segunda-feira acontece a reapresentação. Se na reapresentação ambos forem incorporados ao trabalho com os demais jogadores e não reclamarem de incômodo, é forte a tendência de que voltem como titulares no setor de meio campo para encarar o Bahia. Ou seja, grandes notícias. A notícia ruim é justamente por conta do Michael. O jogador ainda se recupera de uma grave lesão, 2/3, na parte posterior da coxa direita e não conseguirá se recuperar a tempo de encarar o Peñarol. Com isso, nem sequer será inscrito para as quartas de final da Copa Libertadores, a primeira partida que acontece no dia 19, a partir da segunda-feira. Já começa a venda de ingressos para os sócios torcedores no site do clube. Fica atento. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E agora um verdadeiro absurdo que foi cometido pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra o reforço do Flamengo, meia argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos. O atleta estreou com o manto sagrado na derrota por 2-1 para o Corinthians e, ao final da partida, ocorreu uma grande confusão. Durante essa confusão, provocada pelo atacante Yuri Alberto, que havia sido expulso após uma falta por trás no lateral direito Wesley do Mengão, alguns jogadores foram tomar satisfação do jogador. Atletas do Corinthians não permitiram e começou uma verdadeira batalha campal. O zagueiro Kaká colocou a mão no pescoço de Alcaraz, que devolveu com um murro no rosto do jogador alvinegro. Ambos, inclusive, foram expulsos. A Procuradoria, entre outras coisas, o Flamengo, por exemplo, de forma absurda, foi responsabilizado por atraso no jogo, sendo que o Flamengo nem mandante era da partida, mas os 3 jogadores foram aí denunciados pela Procuradoria. O Yuri Alberto e também o Alcaraz no artigo 254A, agressão física. Agora o Kaká, apenas ato hostil, artigo 250. Isso é um verdadeiro absurdo, Você colocar o Alcaraz como ato hostil e o Kaká
como agressão e o Kaká como ato hostil. O Kaká, se condenado, vai pegar de 1 a 6 jogos. Se pegar um jogo, já vai ter cumprido na suspensão automática pela expulsão. Já Alcaraz, se condenado, pega no mínimo 4 jogos, além do clássico com o Vasco, ficará fora das 3 partidas seguintes do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A defesa do jogador, o departamento jurídico, vai tentar desqualificar do artigo 254, né? Mas, lamentavelmente, principalmente pelo fato de que, na verdade, ele revidou o ato. Aliás, uma série de absurdos nessa denúncia da Procuradoria do STJD. Flamengo que também foi notificado pela confusão, já que o árbitro não pôde identificar todos os jogadores que participaram da briga, os 2 clubes foram notificados e, se punidos, vão ter que pagar multa. A exemplo da multa pelo atraso, se o Flamengo for condenado, por exemplo, vai ter que pagar a multa por minuto de atraso, né, por um jogo do qual ele nem era responsável. É lamentável essa situação. Fora outras questões absurdas, né? Porque foi relatado na súmula que os gandulas furaram 2 bolas, deixou de ser relatado na súmula que 2 bolas desapareceram. Isso também é de responsabilidade do Corinthians. E essas bolas que desapareceram, que foram chutadas para a torcida, e a torcida não devolveu, não foram repostas. A CBF, ela concede um jogo de bolas para cada partida, para cada mandante. E o Corinthians teria, portanto, a obrigação de repor essas bolas que foram retidas pela torcida. Neca de Pitibiriba. E isso passou em branco também, né? Pela Procuradoria do STJD. É brabo, cara. Quando são os outros clubes, é impressionante a passada de pano da Procuradoria. Mas a gente já está acostumado com isso, né? Contra tudo e contra todos. Mas quero saber a sua opinião. Deixa abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que a portabilidade de energia, você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram energia mais barato de quem produz para vender mais caro para você. Mas você pode comprar direto da produtora. A iGreen Energy produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa e pode ter uma economia imediata de até 15% na sua conta de luz, que a gente é obrigado a pagar todo mês. Imagina isso projetado ao longo de anos ou décadas. Olha quanto você está deixando de economizar. Então não perca tempo e não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link que vai te levar até Vitor Almeida, que é o representante autorizado da Green Energy, para você saber da disponibilidade do serviço na sua região e obter um orçamento sem compromisso. Ou mande um zap diretamente para o DDD 21 972 99 6633. A Green Energy, energia solar para todos. E o Flamengo, pelo menos, né, com esse turbilhão todo, né, o Flamengo teve aí o apoio do Palmeiras. Leila Pereira quebrou o silêncio, a presidente do Palmeiras, que também é contra os desmandos que vem acontecendo. Na verdade, né, há interesses comuns, né, do Palmeiras e também do Flamengo. Ambos têm um inimigo em comum agora, que é o Botafogo, né? O Botafogo limpou a cara com o Palmeiras na Libertadores. E muito se fala por conta do doping financeiro do bilionário norte-americano John Textor, que vem derramando dinheiro no clube alvinegro, né? O Flamengo já falou sobre isso, que o Botafogo está gastando muito mais do que arrecada. E é fato, né? Gastando mais que o dobro da sua arrecadação. Mas existe também uma outra situação para o Palmeiras, que é justamente o Corinthians, que vem contratando mesmo sem pagar obrigações anteriores, como é o caso do Mateuzinho. O Flamengo teve que recorrer à garantia financeira da Brax, que é parceira do Flamengo, e também do Corinthians, na exploração da publicidade estática dos estádios, para poder ter o dinheiro da terceira parcela, de 8 milhões de reais do jogador, e ainda acionar a cláusula de 20% de multa, em caso de atraso, né? Lamentável que o Flamengo tenha que chegar a esse cúmulo. Mas o Palmeiras também está na observação do Corinthians, né? E está na bronca do Corinthians, está gastando a torta e a direita, como se não houvesse amanhã, né? Em entrevista ao jornalista Flávio Prado, a Leila disse o seguinte: não vou fazer loucuras, eu quero entrar aqui na academia do futebol de cabeça erguida, sabendo que todos os meus atletas e todos os meus colaboradores recebem em dia salário e imagem. Como é que eu vou cobrar de um atleta se ele está com 3 ou 4 meses de salário atrasado? Como é que eu vou contratar jogadores se eu não tenho dinheiro para pagar o salário em dia dos meus jogadores? Eu não vou fazer isso. E ela continua: aqui no Palmeiras nós temos essa responsabilidade, mas isso tinha que ser obrigatório, porque é injusto o Palmeiras deixar de contratar. Eu não quero deixar de honrar meus compromissos profissionais, enquanto clubes contratam não sei como. Se não paga o salário do jogador, como é que está adquirindo novos atletas? Essa conta não fecha. Tanto não fecha que está cheio de clubes quebrados. Se não é fácil, eu torro uma fortuna, saio e largo no colo do próximo presidente? Não, você vai pagar com seu patrimônio. As leis deveriam ser rígidas. Aí, portanto, a justificativa da mandatária. Lógico que isso aí numa cutucada clara no Corinthians. Ela não fala a palavra do Corinthians, mas é o que o Corinthians
está praticando, né? E, sinceramente, eu também sou a favor do fair play financeiro. E não por causa de Flamengo, não, né? Por causa do futebol brasileiro, porque isso é ruim. Esses clubes quebrando é ruim. O futebol é um ecossistema. Então, quando há um desequilíbrio nesse ecossistema, todo mundo perde, inclusive o Flamengo. Né? É lamentável uma instituição do tamanho do Corinthians. Quando esse cara sair, ele vai sair pela porta dos fundos, esse Augusto Melo, o Corinthians vai quebrar e vai ser rebaixado de novo. Né? Isso não é bom para o futebol brasileiro. Né? Mas, repito, né? Fair play financeiro, o Flamengo já pratica fair play financeiro. Né? E o final dessa história dos outros clubes, todo mundo já conhece. Uma hora a conta chega, mais cedo ou mais tarde. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like, também de se inscrever. Inscreva-se, não paga nada. E deixe o seu joinha. Seu like é muito importante para nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você ainda não sabe, já estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana, também no Zap. E o Flamengo avançou nas conversas com o staff do Anthony Martial, o jogador de 28 anos de idade, que voltou de uma lesão séria, né? Ele que passou por uma cirurgia na virilha, mas o jogador garante que já está plenamente recuperado. O vice de futebol, Marcos Braz, falou mais cedo à Flá TV, durante uma transmissão de uma partida da base, que confia nos jogadores que são opções hoje dentro do elenco, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Carlinhos, mas que está analisando o mercado. Sem alarde, sem atropelo, sem desespero. E se houver uma boa oportunidade, se eles avaliarem que há um jogador que pode ser contratado para suprir a lacuna do Pedro, que terá que passar por cirurgia por conta da ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só volta no ano que vem, isso será feito. Ele frisou que o Flamengo tem até terça-feira para decidir. Se até terça-feira a diretoria chegar à conclusão de que não vale a pena ir ao mercado, até porque já está na hora da xepa, né, do mercado da bola. Jogadores que estão livres no mercado são aqueles que nem serviram na Europa para os clubes pequenos ou de praças inferiores, menos representativas do futebol europeu. De qualquer forma, Flamengo já está em conversas, ainda não fez uma proposta salarial para o Martial, mas avança nas conversas com o atacante. Lógico que tem essa lacuna, está sendo avaliada a situação física do jogador, que não atua há 9 meses. Na segunda-feira, completará 9 meses que Martial não entra em campo. Ele que era atleta do Manchester United e, portanto, o próprio clube inglês não realizou a renovação de contrato com o atleta, que desde 1º de julho é jogador livre e, portanto, pode ser contratado pelo rubro-negro. As datas limite para o Flamengo inscrever nas competições são nesta terça-feira para a Copa do Brasil, no dia 13, sexta-feira da semana que vem, para a Libertadores da América e no dia 20, a outra sexta-feira, para o Brasileirão. E você acha que o Flamengo pode ir com o que tem, com as opções que tem hoje no elenco para o lugar do Pedro, ou necessariamente o Flamengo tem que ir ao mercado para contratar um jogador? Você é a favor da contratação do Martial? Deixe abaixo seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.